Capítulo 7. Aya no Kouji vs Sakayanagi. Depois de um longo período de preparação, chegou o dia do exame final especial para os alunos do primeiro ano. Os comandantes das duas classes perdedoras seriam expulsos, ou, mais precisamente, destituídos de seus pontos de proteção. Embora ninguém seja expulso, você pode dizer que o aspecto mais importante deste exame é que os pontos de classe podem flutuar significativamente. Dependendo do resultado, havia uma possibilidade significativa de que toda a hierarquia de classes fosse invertida. Esqueça todos os dados do caderno que mostrei ontem e esqueça tudo o que eu disse, disse Horikita, minha vizinha, enquanto esperávamos o início da nossa aula matinal. Escolha os 5 eventos que você gosta e depois selecione quem vai competir. Se eu assumir e atrapalhar seus planos, os outros alunos não vão conseguir se adaptar. Não fiz promessas a ninguém sobre os eventos que estávamos realizando, ou se eles seriam colocados em jogo ou não. Eu simplesmente disse que estaria tocando as coisas de ouvido, tomando decisões e reagindo logicamente às nossas necessidades no momento, dependendo dos 10 eventos que surgissem e da ordem. Então, deve estar tudo bem, ela respondeu. Ou seja, ela preparou tudo perfeitamente de forma que eu pudesse lutar sem que nada me incomodasse. Mas não vou assumir a responsabilidade mesmo que algo dê errado, eu disse a ela. Esta é uma competição de toda a classe. Mesmo que os comandantes possam intervir, este exame está basicamente testando as habilidades gerais da classe C. Nosso inimigo é a classe A, liderada por Sakayanagi-san. O adversário mais formidável da nossa classe. Mesmo se você perder, ninguém vai culpá-lo. Dando a Horikita um olhar de lado, verifiquei a última mensagem que ela havia me enviado. Era um registro de tudo que os alunos da classe C haviam feito nas últimas 2 semanas para se preparar para o exame especial. Coisas como o que todos discutiram, para quais eventos os alunos praticaram e como praticaram para esses eventos. Vou colocar seus esforços em bom uso. Todos os seus esforços, eu disse a ela. Quando me levantei do meu assento e estava prestes a ir embora, Horikita me deu algumas palavras de despedida. As chances de o xadrez ser escolhido são 7 em 10. Isso não é baixo, ela me disse. Nos últimos dias, Horikita e eu jogamos várias partidas de xadrez. No final das contas, quase nunca ganhei de você, mesmo quando você pegava leve comigo, acrescentou ela. Certamente era verdade que ela só havia me vencido algumas vezes. Poucas o suficiente para contar nos dedos. Mas não havia necessidade de contar suas perdas, realmente. As habilidades de xadrez que Horikita adquiriu em um período tão curto de tempo foram bastante impressionantes. Não importa quem eu enfrente, não há ninguém mais forte do que eu, mesmo quando estou relaxando. Não se esqueça disso, eu disse a ela. Você com certeza tem muita confiança em si mesmo. Tendo terminado minha conversa com Horikita, saí para cumprir minhas obrigações como comandante. Os alunos restantes estavam basicamente de prontidão, esperando que eu lhes desse instruções da sala multifuncional. Depois que os eventos eram anunciados, os alunos iam para os locais designados, trocavam de roupa e assim por diante. Como os detalhes mais sutis não seriam mostrados nos monitores, as informações provavelmente seriam compartilhadas quando eles voltassem. Entrei no edifício especial e segui em direção ao meu destino. Quando cheguei lá, vi que Sakayanagi e Shinose, que haviam chegado antes de mim, estavam conversando. Aparentemente, a sala multifuncional ainda não havia sido aberta para nós. Bom dia para você, Ayano Kouji-kun, disse Sakayanagi. Bom dia, Ayano Kouji-kun, disse Shinose. As duas me cumprimentaram ao mesmo tempo. Eu levantei minha mão para dar a elas um aceno relaxado em resposta. Parece que ainda não temos permissão para entrar, comentei. Eles nos disseram para avisá-los assim que nós 4 chegássemos aqui, disse Shinose. Isso provavelmente foi para garantir que o exame fosse realizado da maneira mais justa possível. Se alguém tivesse permissão para entrar na sala multifuncional antes de todos os outros, seria capaz de sentir o local do teste, talvez até mesmo usar isso para acalmar sua mente. Considerando que este era um exame especial particularmente único,
imaginei que não havia limite para o quão longe eles iriam para garantir que fosse justo. Parece que só falta Kaneda então, observei. Sim, respondeu Ishinose. Eu olhei em volta. Embora eu ainda não tenha visto nenhum sinal de Kaneda, imaginei que ele não fosse se atrasar. Devo dizer, você realmente tem muita sorte, não é, Ishinose-san, disse Sakayanagi. É? Sorte. Como estão agora, a classe D é essencialmente um bando de bebês. Não é como se eles pudessem vencer a classe B, mesmo em 1 milhão de anos. Suponho que a única questão que resta é quantas vitórias você pode acumular. Se você conseguir vencer todos os 7 eventos consecutivos, é até possível que você troque de lugar conosco, dependendo do desempenho da classe A, disse Sakayanagi. Bem, eu não sei sobre isso. Não sei o que vai acontecer, mas tenho certeza de que eles vão lutar contra nós com unhas e dentes. Não podemos ser descuidados o bastante, disse Ishinose. Ao ver a determinação renovada de Ishinose, um sorriso divertido apareceu nos lábios de Sakayanagi. Oh, eu disse algo estranho ou algo assim, disse Ishinose, intrigada. De jeito nenhum. É que você falou como se já estivesse por cima, só esperando um desafiante aparecer. No mínimo, parece que você não vê a classe D como um oponente igual. Mas acho que isso é de se esperar da líder que defendeu a classe B o ano inteiro, disse Sakayanagi. Suas palavras foram um pouco mesquinhas. Mas Ishinose não deixou isso chegar até ela. Viemos aqui com uma estratégia para vencer também. Não vamos cair tão facilmente, especialmente em um exame em que a unidade desempenha um papel tão importante, disse Ishinose. Entendo. Por favor, perdoe minha grosseria. Você certamente está correta, Ishinose-san, respondeu Sakayanagi. Olhei pela janela enquanto ouvia a conversa delas. Abril estava quase chegando e o tempo estava claro, sem uma única nuvem no céu aberto. 5 minutos se passaram e começamos a nos perguntar se a classe D poderia estar atrasada. Então, finalmente, ouvimos o som fraco de passos se aproximando do corredor. Parece que ele não está atrasado ou se abstendo da disputa devido aos nervos, afinal. Sakayanagi parecia estar se divertindo com o fato de Kaneda aparecer no último minuto possível. Ishinose parecia estar tentando recuperar a compostura e o foco, agora que o teste estava finalmente prestes a começar. Nós nos encontraríamos com Kaneda e todos entraríamos juntos na sala multifuncional. Isso era o que nós três imaginávamos que aconteceria. Mas alguém inesperado apareceu em seu lugar. Ishinose parecia a mais chocada de todos os presentes quando este recém-chegado entrou em nosso campo de visão. Enquanto Sakayanagi também estava surpresa, seus olhos mudaram rapidamente para mostrar diversão. Ryuen-kun? Por que você está aqui? Uma onda de inquietação pareceu tomar conta de Ishinose. Bem, na verdade, nem Sakayanagi nem eu esperávamos que isso acontecesse. Qual é o problema? Por que você está chateada? Ryuen, o ex-líder da classe D, deliberadamente chamou a atenção para o fato de que Ishinose estava chateada. Entendo. Bem, eu não esperava por isso. Eu me convenci completamente de que os comandantes desse exame especial seriam os alunos com pontos de proteção, disse Sakayanagi, a primeira de nós a descobrir o que estava acontecendo. Kaneda estava longe de ser visto. O exame especial não pode começar sem os comandantes. Ou seja, se o comandante estiver ausente, obviamente alguém terá que substituí-lo. Não é verdade, disse Ryuen. Supus que uma ausência inesperada no dia do exame era certamente uma possibilidade. Provavelmente havia algum tipo de sistema na escola para tal evento, como ter uma ou duas pessoas prontas para substituir o comandante. E, claro, se isso acontecesse, o comandante substituto seria quem assumiria a responsabilidade em caso de derrota. Entendo. Ainda assim, nunca imaginei que isso aconteceria e que você estaria aqui, Ryuen-kun, disse Ishinose. Bem, sim, acho que não. Especialmente você, Ishinose.
Mesmo se você tivesse febre ou se machucasse no dia do evento, acho que ainda viria rastejando pelo chão para evitar que outros alunos corressem o risco de serem expulsos, hein? Disse Hyun. Não havia como impedir a expulsão do comandante a não ser um ponto de proteção, em caso de derrota. Assim como Sakayanagi havia dito, todos nós assumimos que os alunos que tivessem pontos de proteção seriam os comandantes desse exame especial. Ishinose limpou a garganta. Eu tinha certeza que ela estava preocupada com isso quando o exame foi apresentado, mas a possibilidade desapareceu de sua mente uma vez que Kaneda estava determinado a ser o comandante da classe D. Se eu tivesse que adivinhar, Ishinose tinha inconscientemente passado pelas opções em sua cabeça e eliminou Ryuen como um comandante em potencial, mesmo sem perceber. Ela presumiu que todos estaríamos enfrentando estudantes que tinham pontos de proteção. Então, imagino que deve haver algum tipo de penalidade para alguém participar como substituto, certo? Perguntou Ishinose. Sim. Kaneda não tem permissão para participar de nenhum evento. Quero dizer, isso é bastante razoável, considerando todas as coisas, respondeu Ryuen, aparentemente já tendo considerado a penalidade em sua decisão. Você fez isso para me chocar? Mesmo se você o fizesse, não seria ruim para vocês se Kaneda-kun não pudesse participar? Perguntou Ishinose. Embora eu não soubesse tudo o que havia para saber sobre Kaneda, ele era pelo menos um trunfo para a classe D. Então, qual era o objetivo dessa estratégia bizarra, que exigia perdê-lo? Essa parte mexeu comigo. Quando foi decidido que Ryuen seria o comandante? Se tivesse sido decidido imediatamente, isso significava que tudo fazia parte do plano? As mesmas perguntas estavam, sem dúvida, correndo pela mente de Ishinose agora, fazendo-a se sentir terrivelmente confusa. Ei, vamos lá, não há necessidade de manter sua guarda perto de mim. Eu sou apenas um sacrifício humano. O comandante da classe perdedora é expulso, lembra? Isso significa apenas que aqueles idiotas da classe D podem se livrar de mim oficialmente. Isso é tudo, certo? Ryuen zombou. Então, isso significa que você vai pegar leve comigo, disse Ishinose. Cucu. Claro, vou facilitar para você. Então, apenas relaxe e venha, disse Ryuen, abrindo os braços, como se estivesse dando as boas-vindas a ela para vir até ele. Mas não havia como Ishinose baixar a guarda. Quando você quer vencer, você o faz por todos os meios necessários. É assim que você faz as coisas, não é? Disse Ishinose. Quando eu decidir que vou ganhar, então sim, é isso. Bem, eu gostaria que você não fizesse isso. Você não tem um ponto de proteção, Ryuen-kun. Você está lutando de costas para a parede, fazendo sua última resistência. Não posso deixar de sentir que a classe B pode acabar perdendo isso, disse Ishinose. Ishinose era o tipo de pessoa que trabalhava duro para construir convicção, confiança e segurança desde o início. Ela não era boa em lidar com acontecimentos súbitos e inesperados. Ela teria se saído bem contra um oponente normal, mas Ryuen era tudo menos normal. O choque também pode não parar em Ishinose, mas logo se espalhou para o resto dos alunos da classe B. Todos em sua classe inevitavelmente notariam que Ryuen havia se tornado o comandante. E mesmo que não o fizessem, Ishizaki e os outros os avisariam. E se isso acontecesse, os alunos da classe B não seriam capazes de esconder o quanto estavam confusos, assim como Ishinose. Para Ryuen, que deveria ter sido neutralizado, ter se tornado comandante, os alunos da classe B não poderiam prever o que ele instruiria seus colegas a fazer, e isso os assustaria. Bem, parece que o confronto entre a classe B e a classe D está se tornando bastante interessante, disse Sakayanagi. Isso não era exatamente motivo de riso para Ishinose, no entanto. Ela deveria ter agido quando os alunos da classe D perseguiam e assediavam repetidamente seus colegas de classe. Se ela fosse capaz de detectar a presença de Ryuen ao fundo naquele momento, talvez não estivesse tão perturbada agora. Bem, agora que todos estão aqui, vamos indo, certo? Disse Sakayanagi. Com Sakayanagi liderando o caminho, entramos na sala multifuncional. Quando entramos, vimos uma parede recém-construída que não existia no primeiro dia.
Dividiu a sala em duas metades perfeitas. Embora fosse uma construção temporária, parecia bastante robusta e à prova de som também. Os 4 instrutores encarregados das turmas do primeiro ano estavam alinhados, esperando por nós. Representantes das classes B e D, por favor, passem para o outro lado, disse Mashima Sensei. Seguindo suas instruções, Ishinose e Ryuen foram para o outro lado da parede, desaparecendo de vista. Shabashiro seguiu. Nós, os comandantes da classe A e classe C, fomos guiados pelo Sakagami Sensei da classe D e pela Hoshinomiya Sensei da classe B. Parecia que os professores haviam sido encarregados de outras classes que não as suas. O exame começará em 5 minutos, então aproveitem para se preparar mentalmente, ok? Hoshinomiya Sensei nos aconselhou, antes de sair para ter o que parecia ser uma conversa final com Sakagami Sensei. Sakayanagi e eu ficamos um pouco sozinhos antes do início do exame. Apenas nós dois. Finalmente! O dia finalmente chegou. Para ser sincera, não consegui dormir ontem à noite e quase dormi demais esta manhã, disse Sakayanagi. Não me lembro de ter feito você esperar tanto por isso. Além disso, foi apenas uma coincidência que você e eu nos conhecemos. Você está dizendo que se você não tivesse vindo para esta escola, não teríamos nos conhecido? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça em resposta. Ela riu, rejeitando minha resposta. Certamente é verdade que nosso reencontro nesta escola foi mera coincidência, sim. No entanto, eu tinha certeza absoluta de que chegaria o dia em que nos encontraríamos novamente. Estava fadado a acontecer, disse Sakayanagi. Fadado? Ok, agora você está dizendo coisas bem abstratas, eu disse a ela. Afinal, sou apenas uma jovem donzela, ela respondeu, sorrindo, aproximando-se de mim lentamente enquanto segurava sua bengala. Se você não tivesse se matriculado nesta escola, suponho que teria adiado nosso encontro por mais 3 anos. Eu estava confiante de que poderia controlar minha empolgação, escondê-la no fundo e evitar apressar as coisas. Mas isso rapidamente provou ser completamente impossível. Desde o momento em que soube que você estava tão perto de mim, os dias pareciam ficar cada vez mais longos. Eu queria lutar com você imediatamente. Foi preciso um esforço inacreditável para me conter. Isso é o quanto eu sonhei com este dia. As palavras saíram eloquentemente de sua boca. Então, seu desejo estava sendo atendido, hein? Você não tem medo de acordar desse sonho? Eu perguntei a ela. Assim que competíssemos um contra o outro, não haveria como voltar atrás. Acho que todo mundo tem que acordar em algum momento, ela respondeu. Ela não se importava se acordasse. Ou talvez fosse assim que ela se sentia hoje. Normalmente, eu pediria que você fosse gentil comigo, mas, disse Sakayanagi. Seus olhos não se pareciam com os de uma jovem donzela. Eles tinham a agudeza de um caçador perseguindo sua presa. Por favor, venha até mim com todas as suas forças, disse ela. Se eu me segurasse, ela não ficaria feliz. Eu não estava fazendo isso para deixá-la feliz, mas seria irritante continuar envolvido com ela. Ao mesmo tempo, eu tinha minhas dúvidas se esse exame especial realmente a satisfaria. Como se ela tivesse percebido o que eu estava pensando, Sakayanagi falou mais uma vez. Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto em conflito. O conteúdo deste exame especial é muito inadequado para nós dois demonstrarmos suficientemente nossas habilidades. E mesmo sendo nós os comandantes, há um limite para o quanto podemos intervir. A escola jamais implementaria um exame em que o resultado dependesse dos esforços de uma única pessoa, o comandante. Mesmo assim, Sakayanagi estava dizendo que enquanto nós dois pudéssemos ter nosso confronto, todo o resto era trivial. Dito isso, suponho que haveria outros problemas se os comandantes tivessem muito envolvimento no exame. Estou tentando ser atenciosa com você, Aeno Koujikun. Afinal, você não quer que seus colegas descubram suas habilidades. Certo. Fiquei grato por sua consideração.
Se este teste tivesse sido configurado para permitir que o envolvimento do comandante tivesse um impacto significativo no resultado de cada evento, provavelmente eu não teria sido capaz de usar minhas habilidades ao máximo. Tudo bem. O exame está prestes a começar. Por favor, tomem seus lugares, disse Hoshinomiya Sensei. Em resposta às suas instruções, Sakayanagi e eu sentamos um de frente para o outro, com os computadores e equipamentos entre nós. Naturalmente, isso significava que não podíamos ver o rosto um do outro. Exibidas na tela do meu computador havia fotos dos rostos de todos na classe C. 38 pessoas, excluindo eu. Essas eram as pessoas que eu designaria como participantes dos eventos selecionados. Em seguida, foram exibidos os 10 eventos que havíamos preparado. Eu sou Sakagami e estarei encarregado de supervisionar este exame especial para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar o exame final especial para os alunos do primeiro ano. Pedimos que os representantes de cada turma apertem para selecionar 5 eventos e depois apertem o botão confirmar. Selecionei os 5 eventos que Horikita tinha em mente e apertei o botão sem hesitar. Sakayanagi deve ter terminado de fazer suas escolhas para a classe há não muito tempo depois, porque os resultados foram exibidos no monitor grande. Os 5 eventos que escolhi em nossa lista foram tiro com arco, basquete, ping-pong, habilidades de digitação e tênis. Eu quebrei a cabeça pensando se deveria ou não participar de um evento interessante como pedra, papel e tesoura, mas decidi não fazer isso. Joguei fora a ideia de usar o evento de inglês já que a classe A já tinha algo envolvendo essa matéria, e também decidi contra futebol, piano e natação, pois mesmo Hirata e Onodera sendo habilidosos em suas respectivas áreas, era muito provável que eles seriam úteis em outros eventos. Além disso, a estratégia da classe C era focar principalmente nos esportes. Os 5 eventos que Sakayanagi escolheu da lista da classe A foram xadrez, teste de inglês, literatura contemporânea, teste de matemática e aritmética mental instantânea. Então, nós tivemos nosso total de 10. Afinal, 3 dos eventos que Katsuragi nos disse haviam sido selecionados. Assim como os 2 eventos que ele achava que poderiam ser escolhidos depois dos 3 principais, aritmética mental instantânea e literatura contemporânea. Ele estava exatamente certo. Dito isto, nada realmente mudou no final. Porque eu deliberadamente não contei a Horikita sobre isso. Agora, faremos um sorteio completamente aleatório para determinar os 7 eventos em que vocês competirão, disse Sakagami-sensei. Sabe, Ayano Koji-kun, sinto muito por você, por ter que enfrentar Sakayanagi-san. Você tem minha simpatia, disse Hoshinomiya-sensei. Hoshinomiya-sensei, por favor, seja discreta, disse Sakagami-sensei. Ok. Desculpe por falar fora de hora. Por alguma razão ou outra, Sakagami-sensei parecia estar chateado com ela. Ela respondeu com uma pose de desculpas. Os resultados do sorteio serão exibidos no grande monitor no centro. Por favor, dê uma olhada, disse Sakagami-sensei, incitando-nos a olhar para a tela, que agora exibia algo novo. Uma imagem 3D brilhou na tela, seguida pelos títulos dos eventos selecionados exibidos. O primeiro evento que apareceu na tela foi basquetebol. Participantes necessários, 5 pessoas. Tempo alocado, 20 minutos, 2 tempos de 10 minutos. Regras: aplicam-se as regras padrão do basquete. Comandante: o comandante pode trocar um jogador a qualquer momento do jogo. Era um evento esportivo 5 contra 5. E era um evento que havíamos escolhido. O que significa que era algo que absolutamente não podíamos perder. Sakagami-sensei, os alunos podem falar livremente uns com os outros, perguntou Sakayanagi. Não há regras que proíbam especificamente. Por favor, sinta-se livre. Então, estamos livres para travar uma batalha de palavras. Sakayanagi admitiu diretamente quais eram suas intenções. Mas Sakagami-sensei não se opôs. Nossa, você é tão impiedoso, Sakagami-san, disse Hoshinomiya-sensei, provavelmente vendo isso como ele dando permissão a Sakayanagi para lançar um ataque impiedoso contra mim. Hoshinomiya-sensei ele respondeu. Ah,
Sim, desculpe. Nem mais um pio de mim. Assim, enquanto os alunos eram livres para falar, os professores não. Hoshinomiya-sensei foi repreendida cada vez que ela falou. Bem, parece que a classe se escolheu competir em um bom número de eventos esportivos, como esperado. Considerando que vocês têm poucos alunos academicamente qualificados, suponho que seja compreensível. E tenho certeza que Sudoku é seu jogador-chave no basquete. Ele é um dos melhores jogadores de basquete da escola. Tenho a sensação de que não teremos chance de vencer, com nosso time inferior. Sakayanagi me ofereceu sua análise, aparentemente querendo brigar verbalmente comigo, mas optei por permanecer em silêncio por enquanto. Eu queria evitar causar muita impressão em Hoshinomiya-sensei e Sakagami-sensei. A verdadeira comandante, Horikita-san, ordenou que você não falasse muito, perguntou Sakayanagi. Assim que ela percebeu que eu não ia responder, ela continuou. Se for esse o caso, o que você disser não deve afetar seu processo de seleção. Você não acha? Sakayanagi sabia que eu estava tentando falar o mínimo possível quando estávamos na frente dos professores. Horikita me avisou para não falar muito com você. Ela disse que se eu deixasse algo escapar descuidadamente, eu simplesmente cairia em um de seus truques e você viraria o jogo contra mim. Fufu. Oh não, isso não é bom, Ayano Koujiko. Agora você foi e me deu uma vantagem. Você realmente deveria ter mantido a identidade de quem está controlando você das sombras escondidas. Se você revelar que a Horikita-san, posso fazer algumas inferências com base em sua personalidade e padrões de comportamento, disse Sakayanagi. Bem, isso não significa necessariamente que estou recebendo instruções de Horikita, no entanto, respondi. Mas você não acabou de dizer que sim? Você acabou de dizer que Horikita-san lhe deu instruções. Hoshinomiya-sensei, vendo Sakayanagi rindo de mim, levou a mão à testa, deixando escapar um "oh, não". Sakagami simplesmente balançou a cabeça ao ver Sakayanagi extrair informações de mim tão rapidamente. Não, eu apenas disse que Horikita me avisou. As instruções podem ter vindo de outra pessoa. Pode ter? Não, não. Você realmente deveria alegar que foi outra pessoa, mesmo que seja mentira, disse Sakayanagi, me repreendendo. Não só Sakayanagi viu através de mim, mas ela estava indo tão longe a ponto de me ajudar. Nossas pequenas idas e vindas certamente transmitiram aos professores a enorme lacuna de poder entre nós. Agora que havíamos trabalhado juntos para enganar os dois professores, suponho, o exame especial poderia começar. Qual é o ponto, afinal? Nós consideramos cuidadosamente os tipos de coisas que você pode inventar, Sakayanagi. E vamos nos ater a isso enquanto lidamos com este teste. Você deve ter percebido que Horikita foi quem criou todos os nossos planos, mas tudo isso nos coloca em pé de igualdade. Ara, você acabou de assumir e admitir isso. Mas quando foi estabelecido que fui eu quem planejou as estratégias da classe A? Assim como você, Ayano Koujiko, tenho tantas cabeças para montar quanto colegas de classe. Você não considerou o fato de que também podemos ter executado uma série de cálculos em preparação para este teste? Isso é, algumas dezenas de segundos se passaram desde que recebemos permissão para travar uma batalha de palavras. Sakagami-sensei, aparentemente incapaz de assistir mais, adiantou o exame. O tempo está passando. Embora eu tenha dito que vocês são livres para falar, por favor, não negligenciem a tarefa em mãos, afirmou. Claro, minha conversa com Sakayanagi não teve o menor impacto em meu estado mental. Os únicos que estavam preocupados eram os professores. Para Sakayanagi e para mim, isso não passava de conversa fiada. Assim que terminamos de fazer nossas seleções de equipe, os alunos que jogariam basquete de ambas as classes foram exibidos na tela ao mesmo tempo. Os 5 alunos da minha turma foram Makita Suzumu, o craque da nossa escalação, Minami Setsuya, Ikki Kanji, Rondou Ryotaro e Onodera Kayano. Sudou não foi incluído na escalação. Além disso, eu incluí uma garota. E, como mencionado anteriormente, nosso craque era Makita.
De acordo com Sudou, se Makita praticasse com um time de basquete, suas habilidades deveriam estar à altura. Além disso, enquanto o forte de Onodera era nadando, parecia que suas habilidades no basquete não eram motivo de escárnio. Aparentemente, foi decidido que escolhê-la resultaria em um funcionamento melhor da equipe do que se apenas colocássemos outro cara com pouca ou nenhuma experiência. A classe A, por outro lado, escolheu Machida Kouji, Toba Shigeru, Kamuro Mazumi, Shimizu Naoki e Toayato como seus 5 jogadores. Eles também incluíram uma garota em sua escalação. Pelas informações que tive de Hirata, Kei Kushida, nosso time deve levar a vitória. Eu não conseguia ver claramente o rosto de Sakagami-sensei, pois ele estava do lado da classe A, mas eu podia ver claramente Hoshinomiya-sensei, que estava ao meu lado. Percebi imediatamente que ela estava tendo dúvidas sobre minha liderança. Isso era compreensível, considerando o fato de que Sudou Ken, considerado um certo para o basquete, estava ausente. Claro, isso fazia parte da estratégia que Horikita e todos os outros da classe C discutiram, não algo que eu decidi. Embora fosse natural que Sakayanagi visse tal estratégia. Então, você está deliberadamente retendo o Sudoku deste evento e esperando vencer sem ele. Entendo. Bem, considerando as proezas físicas de Sudoku, não seria estranho para ele ser habilidoso em ping-pong ou tênis também. Tudo ainda está como eu esperava. Se tivéssemos usado Sudou imediatamente, poderíamos ter garantido com segurança a vitória da classe C. Por outro lado, a classe A não poderia ter ficado feliz com o basquete sendo escolhido em primeiro lugar, provavelmente porque eles imediatamente assumiram que Sudou estaria em nossa equipe. Honestamente, se a classe A enfrentasse a classe C em um jogo liderado por Sudou, suas chances de vitória seriam baixas. Com isso em mente, eles gostariam de evitar o desperdício de seus alunos mais atléticos neste evento, sabendo que se Sudou já tivesse sido colocado em jogo no basquete, eles teriam uma vantagem sobre a classe C nos próximos eventos. À luz disso, a classe C evitou deliberadamente selecionar Sudou para este evento. Se possível, queríamos manter um ativo valioso como o Sudou, que poderia brilhar em qualquer evento esportivo selecionado depois disso. Se tênis ou ping-pong fossem escolhidos depois disso, a disponibilidade de Sudou seria um fator importante. No entanto, olhando para a escalação da classe A, parecia que eles tinham visto através de nossos planos inventados às pressas. A propósito, quem decidiu as regras para o envolvimento do comandante? Que eles podem trocar um jogador a qualquer momento. Foi Horikita-san quem pensou nisso, talvez? Você percebe que isso deixou suas intenções bem claras para nós, não é? Disse Sakayanagi. Desculpe, mas não posso responder a isso. Entendo. Bem, se você não pode responder, suponho que não adianta perguntar. Do outro lado do monitor, os preparativos estavam em andamento. O jogo começaria em breve. Nesse ínterim, tudo o que podíamos fazer era ficar parados e observar o desenrolar das coisas. A única coisa que podíamos fazer neste evento era ver como as coisas estavam indo e substituir um jogador. Essa decisão, no entanto, pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Assim que o apito soou, o primeiro tempo estressante de 10 minutos do jogo começou. Embora não tivéssemos Sudou no time, a classe C jogou quase em pé de igualdade com a classe A no início. Foi pescoço a pescoço. Um lado marcou 2 pontos, o outro também marcou 2 pontos. Até os professores se viram atraídos para assistir ao jogo, sem saber quem iria ganhar. Makita, aquele que escolhemos para liderar nossa equipe, não era nada mal. Mesmo que ele não fosse tão bom quanto Sudou, suas habilidades estavam acima da média, e ele carregava o time tão bem quanto nosso craque. A classe A selecionou Kitou como seu melhor jogador, e ele estava acompanhando Makita, competindo em terreno uniforme. Assim que terminamos o primeiro período, o placar era de 12-11. Apenas um ponto de diferença. A classe C mal assumiu a liderança com um único ponto. Um jogo fascinante, disse Sakayanagi, expressando seus pensamentos. Era difícil dizer qual equipe sairia por cima. A segunda metade do jogo começaria após um intervalo de 4 minutos. Sakayanagi não se mexeu.
Mesmo que tivéssemos uma vantagem de 1 ponto, ela deve ter julgado ambas as equipes equilibradas e decidiu apenas esperar as coisas. Eu, no entanto, peguei o teclado na minha frente sem demora. Decidindo trocar Sudou, tirei Ikki. Certamente era verdade que as equipes pareciam equilibradas à primeira vista. Não havia como saber como o jogo iria terminar e, como resultado, eu estava hesitando se deveria ou não colocar Sudou nos últimos 10 minutos. Fufu. Sakayanagi soltou uma leve risada. Não parecia que ela iria nos deixar tentar manter Sudou na reserva. No monitor, Sudou estava se aquecendo. Teria feito sentido para ele ter algumas dúvidas sobre ser trocado neste momento, mas sua expressão era séria. Aparentemente, ele sentiu a mesma coisa que eu. O jogo ainda está equilibrado. Não, na verdade, a classe C tem uma ligeira vantagem. Você não acha que é um pouco prematuro usá-lo agora? Ela perguntou. Apenas pensei que deveria ter certeza absoluta de que conseguiríamos esta vitória, respondi. Bem, este primeiro jogo é muito importante, então eu entendo como você se sente. E não há garantia alguma de que tênis ou ping-pong serão selecionados depois disso. Se não houver um evento em que você possa usar o Sudoku, não adianta tentar mantê-lo na reserva, disse Sakayanagi. Você não deveria estar trocando um jogador também? Perguntei. Não há necessidade. Entramos neste jogo com uma escalação vencedora desde o início. Kitou, que estava marcando Makita antes, agora estava marcando Sudou. Sudou estava assistindo o jogo da outra sala desde que começou. Ele já deveria ter notado a lacuna em suas habilidades. Passados os 4 minutos, começou a segunda parte do jogo. Kitou grudou em Sudou de perto, e seus movimentos agora eram 2 vezes mais nítidos do que antes. Droga, eu sabia. Você estava se segurando antes, não é? Eu podia ouvir Sudou gritando pelo monitor. Eu sabia o tempo todo que a classe estava se segurando para nos fazer trazer Sudou. Mas não havia como dizer exatamente quanto eles estavam se segurando até que eu colocasse Sudou contra eles. Kitou se agarrou a Sudou ferozmente, mas Sudou ainda estava um corte acima, passando por sua defesa e chegando ao seu lado da quadra. Os alunos da classe A lutaram contra a classe C desesperadamente, liderada por Sudou, para impedir seu avanço. Mesmo que Sudou estivesse claramente acima deles, parecia que os jogadores da classe A eram melhores do que as outras pessoas do nosso time. O placar agora era de 17-13. A diferença havia aumentado. No entanto, em vez de parecerem mais esfarrapados, nossos oponentes estavam gradualmente jogando de maneira mais inteligente e melhor. Ei, Kitou! Você joga basquete, não é? Não. Você está simplesmente sendo encurralado por um bando de novatos. Seu maldito mentiroso! Não há necessidade de eu mentir. Meus companheiros de equipe e eu praticamos há pouco menos de uma semana. Parece que você está bastante confiante em suas habilidades no basquete, mas afinal não é tão impressionante assim. Dane-se! Como não houve torcida, pude ouvir a troca de Sudou e Kitou pelo monitor, embora apenas fracamente. Sudou, irritado graças ao seu oponente dizendo que ele estava lutando contra um bando de jogadores amadores, estava começando a perder um pouco de seu brilho, seu jogo começando a sofrer. Fufu! Ele está mentindo, claro. Kitou-kun é um jogador de basquete experiente, disse Sakayanagi. Deixar Sudou todo irritado provavelmente fazia parte do plano de Sakayanagi. Ela provavelmente instruiu Kitou a fazer isso. Se o sacudirmos com ataques psicológicos, Sudou-kun vai desmoronar. Não importa o quão habilidoso ele seja, se sua mente for imatura, deixe uma fraqueza para nós explorarmos. O aluno chamado Kitou era muito bom no basquete. Ele deliberadamente se segurou e fingiu estar empatado com os alunos da classe C, com o objetivo de atrasar a entrada de Sudou no jogo e encenar uma vitória inesperada. E, se esse plano não funcionasse, ele tentaria vencer irritando Sudou e quebrando sua concentração. A estratégia de 2 partes de Sakayanagi contrariou brilhantemente nossos planos. Vamos alcançá-los em breve, disse Sakayanagi. Kitou acertou outra cesta, elevando o placar para 17-15.
A classe estava atrás de nós. Certamente parecia que o estado mental desordenado de Sudou daria lugar a um campo de jogo equilibrado. No entanto, você disse que Sudou é mentalmente maturo. Quando você conseguiu essa informação? Perguntei. O que você quer dizer? Ela perguntou. Sudou mostrou um crescimento significativo no ano passado. Tanto que seu espírito não seria abalado por algo assim. Ele sabia que Horikita nunca iria elogiá-lo por parecer legal durante o jogo, mas que ela o valorizaria levando nosso time à vitória. Ora! Noob! Mesmo gritando e grunhindo alto, ele estava de volta à sua melhor forma. Sudou passou por Kitou e disparou pela quadra como um homem em uma missão. Ninguém poderia detê-lo. Ele fez uma enterrada magnífica, colocando a classe C ainda mais na liderança. Eu fiquei um pouco cabeça quente lá atrás, mas não há como você me vencer. Kitou era bom, mas Sudou, tendo recuperado a calma, estava definitivamente 1 ou 2 degraus acima dele. Entendo. Então, ele também amadureceu, não é? Sudou não vacilou novamente pelo resto do jogo. Em vez disso, ele habilmente levou seu time à vitória. Eventualmente, ouvimos o som do apito, sinalizando o fim do jogo. Oh sim! Eu consegui, Suzune! Sudou ergueu o punho no ar, fazendo uma pose triunfante. Ele estava tão animado que você pode pensar que ele acabou de ganhar um jogo do campeonato ou algo assim. Ainda assim, considerando quanto ele investiu nela, posso dizer que essa vitória o deixou muito feliz. Bem, achei que tínhamos uma chance, mas parece que suas habilidades são superiores, afinal, disse Sakayanagi. Parecia que ela estava tentando seriamente marcar uma vitória naquele primeiro jogo, independentemente de Sudou ter sido colocado ou não. O placar final foi de 24-16. O primeiro evento terminou com uma vitória espetacular para a classe C. Uau! Quem teria pensado que a classe C conseguiria a primeira vitória? Acho que nunca dá para saber, murmurou Hoshinomiya Sensei, como se estivesse falando consigo mesma. Ela parecia genuinamente impressionada. No entanto, embora tenhamos vencido, acabamos jogando nosso trunfo. No momento em que Sudou foi colocado no jogo, tornou-se um evento onde a vitória era absolutamente obrigatória. O segundo evento estava prestes a começar. O resultado do sorteio foi: habilidades de digitação. Participantes necessários: 1 pessoa. Tempo alocado: 30 minutos. Regras: uma competição de velocidade e precisão, focada em 3 categorias de habilidades de digitação: vocabulário, resposta curta e resposta longa. Comandante: o comandante poderá notificar o participante sobre um erro cometido durante o exame. Este também foi um evento que a classe C havia apresentado, uma competição individual. Aparentemente, a sorte estava do nosso lado. Este evento foi sugerido pelo professor, que era o melhor em tudo relacionado a computadores da nossa turma. Na verdade, ele estava em uma liga própria na classe C quando se tratava de velocidade de digitação. Ele parecia ser inquestionavelmente rápido, mesmo em comparação com a média nacional. Isso não significava que estávamos em casa a salvo. Não tínhamos como determinar quantos alunos da classe A tinham boas habilidades de digitação e quão boas eram essas habilidades. Tudo o que podíamos fazer era confiar nas habilidades do professor. Nada mais. Mas havia uma razão pela qual decidimos ir com este evento. Nossa, outro evento interessante escolhido pela classe C. Embora possa parecer frívolo à primeira vista, a digitação é uma habilidade fundamental no mundo da tecnologia da informação. Você pode até dizer que é uma habilidade essencial. Suponho que seja compreensível porque a escola aceitaria tal evento, disse Sakayanagi. A classe A tinha uma vantagem fundamental quando se tratava de acadêmicos. Horikita provavelmente queria escolher eventos onde as habilidades acadêmicas não desempenhariam um papel tão crítico na determinação do resultado. Suponho que todo mundo tem 1 ou 2 coisas em que é bom. É difícil dizer conclusivamente que você é melhor do que os outros quando se trata de competir em um campo como este.
Você deve ter alguém que afirma ser bastante confiante em suas habilidades de digitação, disse Sakayanagi. Geralmente, os alunos que eram habilidosos o suficiente para vencerem uma competição individual também tinham grandes chances de brilhar em outros eventos. Como colocaram Nadera, que era uma nadadora proficiente, em um jogo de basquete. Na outra ponta do espectro, colocaram um aluno que só era bom em uma coisa específica, como o professor, em uma partida individual nos dava uma vantagem em eventos futuros. Então, naturalmente, escolhi o professor Sotomura Hideo. Por outro lado, Sakayanagi escolheu Yoshida Kenta. Alguém sobre quem eu praticamente não tinha informações. Para este evento, tentamos limitar ao máximo a intervenção do comandante. Nossa estratégia era impedir Sakayanagi de se intrometer o máximo que pudéssemos. A pontuação seria tratada por um aplicativo baseado em computador preparado pela escola. E os resultados foram: Classe C, Sotomura Hideo, 90 pontos. Classe A, Yoshida Kenta, 83 pontos. A classe C vence, anunciou Sakagami após o término do exame. Uma diferença de apenas 7 pontos. Sinceramente, senti um arrepio na espinha ao ouvir esses resultados, mas suponho que uma vitória seja uma vitória, mesmo que seja por apenas um ponto. Bem, embora estivéssemos perto, parece que falhamos. Acho que as coisas não são tão simples para nós, afinal. A derrota da classe A 2 vezes consecutivas foi um desenvolvimento inesperado, mas, de certa forma, inevitável. Ambos os eventos foram escolhidos pela classe C, então dificilmente havia algo que Sakayanagi pudesse ter feito. E assim, a classe C venceu as 2 primeiras batalhas. Até agora, além de ter sorte do nosso lado, a estratégia de Horikita parecia que estava se encaixando de maneira brilhante. Restavam 8 eventos. Adoraríamos que continuasse vindo os que nossa turma havia enviado, mas... Teste de inglês. Participantes necessários, 8 pessoas. Tempo alocado, 50 minutos. Regras. Os alunos responderão a um conjunto de perguntas dentro do escopo do que encontrariam no currículo do primeiro ano. O vencedor será decidido com base no total de pontos. Comandante. O comandante pode responder a uma única pergunta em nome de um participante. O terceiro evento foi um teste escrito. Algo que eu imaginei que aconteceria mais cedo ou mais tarde. O cerne deste exame especial era descobrir como vencer os eventos que seu oponente havia selecionado. Se conseguíssemos vencer este, teríamos uma vantagem ainda maior do que simplesmente acumular outra vitória. Eu montei uma lista de alunos que eram bons em inglês, começando com Mi-chan. Dito isso, era frustrante não poder usar trunfos como Horikita e Keizei aqui. Como havia 3 provas escritas propostas, inglês, matemática e literatura contemporânea, distribuir nosso número limitado de alunos academicamente qualificados era complicado. As anotações de Horikita continham 2 estratégias para o caso de 2 exames escritos serem escolhidos. A primeira estratégia era buscar a vitória nas 2 provas, fazendo uma abordagem equilibrada com os participantes. A outra estratégia era perder uma de propósito e focar nossos esforços na outra. Sakayanagi decidiu rapidamente quais 8 alunos ela usaria, mas demorei um pouco para pensar. Esta é a primeira vez que você para pensar longamente. Parece que Horikita-san deixou você com mais de uma opção. Não havia garantia de que a prova de matemática seria escolhida posteriormente. Mas também não havia garantia de que venceríamos. O que mais me frustrou, no entanto, foi que a classe C tendia a ter mais dificuldades com o inglês. Eu tive que escolher entre essas 2 estratégias. Escolha uma abordagem equilibrada para ambas ou perca uma de propósito. Você vai desistir do inglês? Ou talvez, você lutará com tudo o que tem, perguntou Sakayanagi, incapaz de controlar sua excitação. Não era como se eu estivesse com medo de perder aqui. Eu sei o que você está pensando, Ayano Koujikun. Você teme que a classe A tenha antecipado sua ideia de abandonar a prova de inglês e esteja preservando nossas forças para depois também. É verdade que a classe C pode vencer se usarmos participantes secundários para este exame.
Descartar essa oportunidade não é uma escolha fácil de fazer, não é, disse Sakayanagi. Depois de pensar um pouco mais, decidi desistir do teste de inglês. Em termos de tendências globais, as meninas parecem ser mais proficientes em vários assuntos do que os meninos e tendem a pontuar mais alto. Inglês é uma dessas disciplinas. Claro, estamos falando apenas de tendências, só isso. Só para sua referência, ela acrescentou, quando eu estava prestes a decidir quais alunos colocar. Ela estava tentando me pressionar, dando-me informações irrelevantes. De qualquer forma, a classe A não queria perder este teste. Eles provavelmente entrariam nisso com uma lista capaz. Depois que nós dois selecionamos nossas listas, elas foram exibidas no monitor. Os 8 alunos da classe C foram Okitani Kyozuki, Minami Aku, Karuizawa Kei, Satou Maia, Shinohara Satsuki, Inogashira Kokoro, Sonoda Chiyo e Shishashi Huri. Os 8 alunos da classe A foram Satonaka Satoru, Sujio Hiroshi, Tsukaji Shihori, Tanihara Mao, Motodo Ishikaku, Fukuyama Shinobu, Hokaku Momon e Nakajima Riko. Embora não fossem as melhores opções que Sakayanagi poderia ter escolhido, ainda era uma equipe sólida. Parecia que ela estava colocando a informação que me disse antes, considerando que 6 pessoas em sua escolha eram meninas. Parece que você optou por desistir do inglês e se concentrar nos eventos que estão por vir. Uma decisão razoavelmente precisa. Achei que era seguro dizer que ela tinha uma compreensão detalhada das habilidades acadêmicas da classe C, afinal. Mesmo que eu tivesse espaço de manobra suficiente para entrar e influenciar uma pergunta, tudo o que eu podia fazer realmente era sentar e assistir a batalha se desenrolar. Pudemos alternar entre a visualização das folhas de respostas dos alunos em tempo real durante o teste. Coloquei em prática minha capacidade de intervenção e ajudei com um problema com o qual muitos alunos estavam lutando. Mas o impacto disso foi mínimo, na melhor das hipóteses. Isso só influencia as pontuações por uma questão de alguns pontos. Os testes de todos foram corrigidos imediatamente, logo depois, recebemos os resultados finais. O resultado do teste foi baseado na pontuação total de todos os 8 participantes. Classe C, um total de 443 pontos. Classe A, um total de 651 pontos. Portanto, a classe A é a vencedora. Houve uma diferença esmagadora em nossas pontuações, exatamente como eu esperava. Conseguimos apenas uma pontuação média de 81 pontos por pessoa. Se a classe C tivesse dado tudo de si neste teste, você poderia realmente ter uma chance de vencer, disse Sakayanagi. Ela fez parecer que havia uma oportunidade que poderíamos ter aproveitado, mas não era tão simples assim. Provavelmente era melhor para mim considerar uma vitória termos saído dessa maneira. A coragem que Sakayanagi demonstrou ao segurar seus melhores alunos, mesmo depois de perder 3 eventos consecutivos, foi impressionante. Assim que a classe A foi presenteada com sua primeira vitória, a seleção para o 4º evento começou logo depois. Teste de matemática. Participantes necessários, 7 pessoas. Tempo alocado, 50 minutos. Regras. Os alunos resolverão um conjunto de problemas dentro do escopo do que encontrariam no currículo do primeiro ano. O vencedor será decidido com base no total de pontos. Comandante. O comandante pode responder a uma única pergunta em nome de um participante. Outra prova escrita, logo após a prova de inglês. Parece que sua decisão de manter as pessoas na reserva deu frutos. Imagino que você esteja indo com tudo, agora. Ou talvez, você vai esperar pela literatura contemporânea? Perguntou Sakayanagi. Eu nem estava pensando em literatura contemporânea. Eu iria investir toda a capacidade acadêmica da classe C neste exame. Antes, eu havia dito que as meninas tendem a ter notas mais altas do que os meninos, mas em matemática é o contrário. Aparentemente, parece que os meninos tendem a superar as meninas nesse assunto. Interessante, não? Disse Sakayanagi. Não importa quais ideias ela estava tentando plantar na minha cabeça, isso não mudaria minha escalação. Minhas 7 escolhas foram Hirata Youzuki, Yukimura Teruhiko, Ishikura Kayoko, Ongimei Yu, Azuma Sanan, Kushida Kikyo e Nishimura Ryuko.
Esta foi a melhor equipe possível que consegui com a classe C. Não pude usar Horikita e Koenji. Por outro lado, a formação da classe A incluía Matoba Shinji, Shimazaki Kei, Morishige Takurou, Tsukazaki Taiga, Ishida Yuzuki, e Yamamura Miki e Nishikawa Ryoko. Sua equipe era composta principalmente por homens. Também era uma formação de alunos com tanta habilidade acadêmica quanto sua equipe anterior, se não mais. Em pouco tempo, o teste de matemática estava em andamento. Ao contrário do teste de inglês, que foi uma perda devastadora, as coisas correram bem. Yukimura Teruhiko, Keizei, ficou em primeiro lugar, quase sem respostas incorretas. Dei o fone de ouvido a Nishimura, a aluna que eu esperava tirar a nota mais baixa. Mas não era como se ajudá-la com apenas uma pergunta realmente mudasse tanto o resultado. E considerando o fato de que Sakayanagi sem dúvida estaria respondendo corretamente, que o comandante acertando a resposta era essencialmente um requisito mínimo para este teste. Após o término do teste, os professores imediatamente começaram a avaliá-los. Como este foi um evento escolhido pela classe A, se conseguíssemos vencer esta prova, nossas chances aumentariam significativamente. Assim poderíamos enfrentar a quinta prova com a possibilidade de irmos para uma vitória total, vencendo todo o exame especial. Tudo bem, agora vou anunciar os resultados da prova de matemática. Classe C, 631 pontos. Nossa nota média era de 90 pontos por aluno, então. Resultados mais que satisfatórios. No entanto, os problemas de teste não sendo tão difíceis também podem ser motivo de preocupação. E os resultados para a classe A? 655 pontos. A classe A vence. Sakagami Sensei relatou os resultados. Perdemos por uma pequena margem, uma diferença de apenas 24 pontos. Essa foi por pouco. Todos da classe C devem ter estudado bastante. Se você tivesse incluído Horikita-san e Koenji em sua escalação, você teria vencido, não acha? Talvez. Foi uma pena não termos vencido a prova de matemática. Certamente era verdade que poderíamos ter, se eu tivesse colocado Horikita e Koenji. Mas também não era garantido. Isso também significava que, se a prova de literatura contemporânea surgisse como próximo evento, perderíamos quase automaticamente. Não sobrou ninguém na classe C com habilidade acadêmica para superar o que a classe A tinha a oferecer. Isso nos levou a 2 vitórias e 2 derrotas. Tínhamos perdido a liderança e as coisas estavam equilibradas. E agora, o quinto evento foi sorteado. Aritmética mental instantânea. Participantes necessários, 2 pessoas. Tempo alocado, 30 minutos. Regras: a vitória será concedida à classe do aluno que ficar em primeiro lugar em termos de precisão e velocidade, usando aritmética mental no estilo ábaco. Comandante: o comandante pode alterar a resposta para apenas uma pergunta de sua escolha. Mais um evento que a classe havia proposto, o terceiro consecutivo. Normalmente, isso teria sido um desenvolvimento infeliz, mas esse evento em particular foi um caso especial. Keizei provavelmente estava se sentindo feliz o suficiente para começar a dançar um pouco. Este foi o evento em que Katsuragi prometeu pegar leve conosco. No entanto, ainda era muito cedo para comemorar. Se Katsuragi não fosse colocado, então nossas chances de vitória virariam fumaça, para nunca ser nada além de uma mera fantasia. Outro evento da classe A. Nós absolutamente não podemos perder este, disse Sakayanagi. Segui a estratégia de Horikita e coloquei Koenji Rokuzuki e Matsushita Shiaki. Mandei Matsushita usar o fone de ouvido. Mesmo que Koenji tivesse, não havia garantia de que ele realmente ouviria. A ideia de Horikita de colocar Koenji no evento aritmética mental instantânea foi provavelmente a decisão certa. A vitória não era determinada pela pontuação geral neste evento, mas por quem ficava em primeiro lugar. Era possível que Koenji superasse nossas expectativas e nos desse a vitória, mas caso ele não levasse a sério, poderíamos usar a Matsushita como reserva. Ela pensava rápido, então planejamos usá-la no teste de matemática ou no evento aritmética mental instantânea.
Mas mesmo que a tivéssemos usado no teste anterior, não havia garantia de que teríamos vencido. Suponho que você poderia dizer que foi uma bênção disfarçada não termos feito isso, pois significava que poderíamos usá-la aqui. Os alunos escolhidos por Sakayanagi foram Katsuragi Koei e Tamiya M. De acordo com o que Katsuragi nos disse em segredo, aparentemente as habilidades de Tamiya não eram tão impressionantes. Katsuragi era quem usava o fone de ouvido, quase como prova disso. Serão 10 perguntas no total. As perguntas se tornarão cada vez mais difíceis, mas também valerão mais pontos. Em caso de empate no primeiro lugar, a prova será prorrogada até que alguém erre uma questão. Os números seriam exibidos no monitor da sala multifuncional. Como o comandante só poderia intervir para uma pergunta, inevitavelmente o faríamos no final. Mesmo que o teste estivesse prestes a começar, Koenji cruzou os braços e fechou os olhos. Acho que o tiro saiu pela culatra, murmurei. Sua atitude não mudou nada desde o início do exame especial. Números de um dígito piscaram 3 vezes, por 5 segundos. Era um nível de dificuldade de 10. Os números que apareceram foram 6, 9 e 1. A resposta foi 16. Era um problema que qualquer um poderia resolver. Os alunos anotaram suas respostas. Matsushita acertou sem problemas, mas Koenji não respondeu, deixando seu papel em branco. Considerando que ele nem havia olhado para o problema, isso não era surpreendente. Parecia que só podíamos esperar que Katsuragi cometesse um erro, assim como ele prometeu que faria. Fufu. Ele certamente parece estranho, disse Sakayanagi. Mesmo que ela não pudesse ver sua resposta, ela poderia dizer que Koenji não havia escrito nada. Mas, já que Matsushita-san é seu concorrente real, suponho que não haja realmente um problema, disse Sakayanagi. Enquanto ela falava, o teste continuava. Na terceira e quarta questões, eles estavam lidando com números de 2 dígitos, piscando 6 vezes. Matsushita ainda estava imperturbável e continuou a responder as perguntas corretamente. Mas quando chegaram à metade do caminho, o nível de dificuldade aumentou. Na quinta questão, números de 3 dígitos piscaram 6 vezes, por 5 segundos. Na sexta questão, números de 3 dígitos piscaram 8 vezes, por 5 segundos. Matsushita parecia estar perdendo o juízo, tentando freneticamente fazer os cálculos em sua cabeça. Ela conseguiu acertar todas as respostas até agora, e de alguma forma ela aguentou, acertando a sexta pergunta também. Mas isso foi o mais longe que ela foi. Para a sétima pergunta, números de 3 dígitos piscaram 12 vezes, por 4 segundos e meio. Para a oitava pergunta, números de 3 dígitos piscaram 15 vezes, por 3 segundos e meio. E a nona pergunta tinha 15 perguntas de 3 dígitos por 2 segundos e meio. Nossa, isso é impossível, lamentou Hoshinomiya-sensei. Eu definitivamente poderia entender como ela pode se sentir sem juízo ao responder a essas perguntas, assim como um aluno faria. Isso parece ser muito difícil, concordou Sakagami-sensei, não encontrando as respostas por si só. Matsushita havia acertado tudo até a sexta pergunta, inclusive. Infelizmente, ela não obteve as respostas certas da sétima pergunta em diante. Koenji não respondeu a nenhuma das 9 perguntas até agora. Nesse ponto, mesmo que ele respondesse a última pergunta corretamente, isso não importaria. Ele já havia chegado ao ponto sem volta. Naturalmente, eu havia memorizado as respostas para todas as 9 perguntas. Eu tinha certeza que Sakayanagi tinha feito o mesmo. O comandante tinha o direito de alterar a resposta para apenas uma pergunta. Meu plano era que, se não conseguisse resolver o 10º problema, resolveria o 9º. Se eu não conseguisse resolver o 9º, resolveria o 8º. O quanto Katsuragi errou de propósito para nós teria um grande impacto se venceríamos ou perderíamos este evento. A 10ª e última pergunta foi exibida. Vários números de 3 dígitos foram exibidos por 1,6 segundos, piscando 15 vezes. Os números piscaram e desapareceram em um instante, repetidamente, 15 vezes. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Ninguém pegou suas canetas, nem Katsuragi,
Matsushita e nem mesmo Tamiya. Eles ficaram sentados em mudo espanto, deixando a pergunta passar. Sakayanagi sinalizou aos professores que queria intervir. Claro, eu fiz o mesmo. Nesse caso, comandantes, por favor, respondam a uma pergunta. Claro, os últimos problemas valem mais pontos. Naturalmente, a pergunta que pensei que deveria responder era a última. Matsushita obedientemente anotou a resposta que eu dei a ela pelo fone de ouvido. Ela mesma não sabia a resposta, então não tinha motivos para duvidar de mim. Fufufu. Aritmética mental instantânea. Um jogo bastante interessante. É a primeira vez que faço isso. Koenji, a pessoa que Sakayanagi e eu já tínhamos tirado de nossas mentes a essa altura, aparentemente abriu os olhos em algum momento. Com um sorriso divertido no rosto, ele lançou seu olhar para a câmera de vigilância através da qual estávamos vendo o evento. Ayano Koji-kun, para qual pergunta você respondeu? Escolhi a 10ª questão, com resposta 7619, disse Sakayanagi. A resposta que dei a Matsushita foi: o mesmo. Eu dei a mesma resposta. Aparentemente, Sakayanagi também acertou a última pergunta. Parece que em termos do que os comandantes podem fazer, estamos empatados aqui. O que significa que tudo se resume ao desempenho de Katsuragi-kun e Matsushita-san. Enquanto as folhas de respostas de todos estavam sendo coletadas, o homem que havia deixado todas as 10 perguntas em branco em sua folha abriu a boca para falar. A resposta para o último problema foi 7619, não foi? Ara. Isso é uma grande surpresa. Koenjiko está correto, disse Sakayanagi, oferecendo-lhe palavras de elogio depois de ouvi-lo dar a resposta correta. Os professores apressadamente começaram a calcular as notas dos 4 participantes. Se Katsuragi tivesse acertado as questões 7, 8 ou 9, nós perderíamos. Mas se ele tivesse acertado menos de 6 perguntas, nós ganharíamos. Depois de contabilizar os resultados, descobrimos que o aluno com a pontuação mais alta, com 8 das 10 questões respondidas corretamente, é Katsuragi Koei. A classe A vence. Esperávamos vencer na 5ª rodada e ganhar vantagem. Mas no final, Katsuragi foi quem acenou com a bandeira da vitória. Então, com a declaração de Sakagami-sensei, o 5º evento chegou ao fim. Muito infeliz, Ayano Koji-kun. Tentar vencer Katsuragi foi um erro? Perguntei. É certamente verdade que ele nutre muito ressentimento em relação a mim. Não era errado tentar tirar proveito desse fato. No entanto, você realmente acha que eu ignoraria descuidadamente um ponto tão fraco? Ela perguntou. Mesmo que eu não pudesse vê-la, sabia que Sakayanagi estava sorrindo. Eu dei a ele uma mensagem antes do tempo. Eu disse a ele que se ele me traísse, eu expulsaria aleatoriamente alguns dos alunos que estavam se esforçando ao máximo em nossa classe. Ele parece se importar bastante com seus colegas. Ele nunca permitiria que mais pessoas fossem sacrificadas para servir ao seu rancor, acrescentou. Sakayanagi esteve perto de Katsuragi por muito mais tempo do que eu. Ela estava muito familiarizada com seus pontos fortes e fracos. Nossa, ser derrotado depois que você pensou que iria vencer deve ser extremamente desgastante, mentalmente. Você está se sentindo ansioso com o evento final? Ela perguntou. Não sei dizer. Ainda assim, Katsuragi-kun não ficar do seu lado não foi o único problema. Se Koenji-kun tivesse levado as coisas a sério desde o início, é possível que ele tivesse obtido uma pontuação perfeita. Ou seja, você pode ter vencido esta rodada, certo? Disse Sakayanagi. Isso tudo é um grande se, no entanto. Ter um poder que você não pode controlar é tão bom quanto não ter poder algum. Não era funcionalmente diferente de não poder contar com alunos que careciam de habilidades acadêmicas, proezas físicas ou outras habilidades especiais para realmente contribuir com seus esforços. Os alunos que não levaram nada não tinham nada para contribuir. Eles podem parecer diferentes, mas chegaram ao mesmo resultado. Pelo menos neste exame. Claro, tivemos que assumir parte da culpa por isso também.
Não conseguimos persuadir Koenji a fazer nada. E assim, estávamos agora com 2 vitórias e 3 derrotas. A classe C estava oscilando à beira do precipício. Mais 2 eventos e este exame especial terminará. É realmente uma pena, disse Sakayanagi. Pude ouvi-la soltar um suspiro. Ela deve ter querido aproveitar esse momento o máximo possível. Agora que chegamos a isso, ganhar, perder, tudo parece tão trivial, acrescentou ela. Nesse caso, eu adoraria se você pudesse nos dar a vitória, eu disse a ela. Infelizmente, não posso fazer isso. Afinal, esta é uma competição séria. Sakagami-sensei manteve as coisas em movimento. O sorteio para o 6º evento havia começado. Se outro evento da classe A fosse sorteado, não teríamos como vencer.